Glória a Deus. Oh, glória. Tão frio, mas nós estamos aqui, né? Que maravilha. Glorificando a Deus, dando louvor para Ele. Igreja do Senhor, se coloca de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Que bom e suave que os irmãos vivem união, né? Glória a Deus. Hoje está conosco aí a nossa irmã Renata, né? Junto com tua irmã. Nosso junto pastor Sérgio, que esteve aqui pregando a semana passada. Que bênção, né? Maravilha. Glória a Deus. Livro do 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis. Do capítulo 17 de 1 Reis. Todos acharam? Então, Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, à fronteira do Jordão, e beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. E foi e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se e habitou junto a torrentes de Querite, a fronteira do Jordão. E os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia das torrentes, mas passando dias, as torrentes se secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Pode assentar e dar glória a Deus. Estivemos orando aqui no começo do culto, e o Senhor me concedeu essa mensagem, essa palavra, sobre o profeta Elias. Como é bom a gente estar debaixo, né, da mão do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar, aleluia, na obediência, na autoridade, na ordenança do Senhor, né? Acabe, quando via Elias, já chamava Elias o tormentador de Israel, né? E sempre Deus, eu quero dizer, igreja, se Deus quisesse abater Acabe, ele abatia de um piscar de olho. Mas o Senhor, Ele quer ver as obras dos profetas. Ele quer ver a autoridade dos profetas. Ele quer ver que o povo de Israel veja um profeta com autoridade do céu, do Senhor, para que eles possam enxergar que naquela época, quando um profeta profetizava, quando um profeta pregava, quando um profeta falava, Deus não deixava cair por terra as suas palavras. E Elias é um deles. A Bíblia chega a dizer que nenhuma das palavras do profeta Elias Deus deixou cair por terra. Todas as palavras que Elias pregou e profetizou e falava, o Senhor honrava a palavra do profeta Elias. E nós podemos ver aqui algo tremendo, que só no tempo de Elias que a gente vê essas palavras, né? Deus manda que Elias saísse da cidade dele e fosse para um lugar mais deserto, porque Elias profetizou, igreja, profetizou que não ia chover, segundo a palavra dele. Olha, durante esses anos
segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia chega a dizer que o Senhor fala com Elias agora, que o Senhor já tinha preparado para ele. Olha, irmãos, os corvos para o alimentar, de manhã e ao anoitecer. E Elias foi para margens do Jordão, aleluia, e ali Deus sustentou ele com água, com carne e com pão. Mas e a igreja? Viaja comigo através do Espírito Santo. Um corvo já tinha a ordenança e o horário certinho de trazer o pão e a carne para o profeta Elias, para os alimentar. Para aonde ele estava tinha água. Não faltava água até um determinado tempo do Senhor. Mas Elias ficou ali, porque Deus falou com ele que é para ele ir. Sai daí, vai. Aleluia. E fica lá. Olha, igreja, que coisa linda. Como Deus está falando com nós. Meu servo, minha serva, sai da tua terra aí, da sua cidade, e vai para um lugar que eu já preparei para você. Lá você vai ter água, você vai ter pão, não vai faltar alimento. Mas por quê, pastor? Porque você mesmo profetizou que não vai haver chuva durante esses anos, durante a tua palavra. Mas você não vai ficar sem beber água, porque já preparei um lugar para você. E ali você se esconde, fica ali. Mas a Bíblia chega a relatar que em um determinado tempo, o ribeiro se seca. Mas o profeta de Deus está na direção do Senhor, está na ordenança de Deus. Faltou água ali no ribeiro, mas Deus não vai deixar o profeta de Deus sem algo para alimentar, e sem para comer, e sem para beber. E Deus fala com Elias, para que ele isse, aleluia, que Elias uma viúva ia alimentar o profeta. Uma viúva ia alimentar o profeta. Mas ele tem uma surpresa, que quando ele chega lá, a viúva só tinha um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Ela já ia pegar o seu graveto para fazer comida para ela e teu filho, para que não morresse de fome. Mas a palavra do profeta, irmão, tem poder, tem autoridade. O profeta pede primeiro para ele. Que fé também dessa mulher, né? Que fé. Eu chego na tua casa e você tem pouca coisa para você comer. E aí eu chego e falo para você, mas primeiro traga para mim. Por quê, irmão? Quando o profeta pediu para ele, que ele sabia que o milagre ia acontecer. Ele sabia que o milagre ia acontecer. O profeta Elias, irmão, traz uma referência bíblica. Aleluia. Se um homem desse chegar na tua casa, pode deixar entrar, que o milagre vai acontecer. Se você tem pouca farinha na panela e tem pouco azeite na botija, pode ter certeza que o homem de Deus vai profetizar e o milagre vai acontecer. E ela ouve a palavra do profeta. E ela diz, só meu Senhor. Eu sabia, tenho certeza que também ela ia falar algo. Ela ia falar o que tinha na casa dela, o que ela estava passando. Eu só tenho um pouco, meu Senhor, de farinha e um pouco de azeite. Eu vejo essa mulher falando, o Senhor me pede isso? E o profeta, mulher, traga primeiro para mim. Faz um bolo para mim. Aí ela vai saindo e traga também a água. Irmão, presta atenção. Pão, água e bolo. 3 coisas, aleluia, vai ser derramado naquela casa. Porque o homem de Deus está na direção do Senhor, que foi a ordenança de Deus.
Quando Deus ele ordena você para você ir em um lugar, pode ter certeza que o anjo do Senhor vai te guardar. Porque você está indo na direção de Deus, na ordenança do Senhor. Deus vai te guardar e nada vai te acontecer. Porque você está indo na direção de Deus, não como na direção do homem. Quando o homem sai da direção de Deus e vai na direção dele por conta própria, pode acontecer algo e Deus vai permitir. Mas quando está na ordenança de Deus, um milagre vai acontecer. Até na casa que não tem nada, até na casa que tem pouca coisa, você vai abrir a boca e vai vir a multiplicação. Eu quero trazer não só a multiplicação de pão e água e alimento, mas quando o homem de Deus, o profeta de Deus está na direção do Senhor, pode faltar alimento, pode ter pessoas enfermas, pode ter pessoas daquele jeito precisando de uma cura divina, precisando de um milagre. Você vai chegar e vai profetizar vida para aquela pessoa. Você vai profetizar em nome de Jesus. Como Pedro profetizou para Enéas: Enéas, em nome de Jesus te cura. Como Pedro profetizou novamente, aleluia, que quando ele pregou e profetizou, quantas almas serviu a Deus. Não porque Pedro merecia, mas porque Pedro estava na direção de Jesus Cristo e na ordenança do Senhor. E quando aquela mulher ouve essa palavra, ela obedece. Ela obedece a palavra do homem de Deus, porque o milagre vai acontecer. E qual é o milagre que eu e você nessa noite precisa do Senhor Jesus? Qual é a sua petição? O que você está precisando? O que você necessita do Senhor? Como boca de Deus, nesta noite eu vou profetizar na tua vida a cura, a libertação, a providência do Senhor. Tem pessoas nos ligando, pessoas falando: pastor, ora para o meu filho, ora para a minha filha, ora para o meu lar, ora para... Irmãos, é muitas orações que a gente ora, e não é nós que responde, é o Senhor. E a gente vê o sinal de Deus acontecer, um por um. Isso é um milagre grande. Glória a Deus. E o profeta ali profetizou que na panela da mulher não vai faltar farinha, e nem o azeite da botija vai faltar azeite. E quando ele profetizou a farinha e o azeite, tenho certeza que Deus mandou um milagre de água. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas quando chega o milagre, chega também a provação. Quem sabia que profeta também é provado por Deus? Somos provados, irmãos. Somos provados. Porque Elias ali estava hospedado, né? E a Bíblia chega a dizer que o filho da viúva morre. E Elias agora vai falar com Deus: mas Senhor, até essa viúva que me hospedou na tua casa. E ele fala que é Deus, né? E o Senhor chega, esse menino, o Senhor chega a matar esse menino. O menino morreu. E Deus fala com o profeta. Deus fala com o profeta. E o milagre vai acontecer. Deus não vai colocar o profeta Elias ali para um menino morrer e não acontecer outro milagre. Não vai acontecer morte, não vai acontecer vida. Porque Deus me colocou aqui, aleluia, para você me alimentar. E olha o milagre que aconteceu. Deus mandou que a viúva alimentasse o profeta Elias, mas não falou para o profeta que a viúva estava passando uma luta financeira, que não tinha nada na casa dela. Porque Deus sabia que o instrumento que ia para a casa dela tinha comunhão com o Senhor. E tinha as qualidades de profeta, dele profetizar e o azeite descer. Como é que um azeite vai descer, aleluia, na botija? Como é que a farinha vai multiplicar? Isso é coisa de Deus, só tem que você profetizar, porque Deus faz o resto.
A maior incerteza de hoje, a decadência espiritual da fé do povo de Deus, que pararam de profetizar, que eles acham que ele for profetizar, Deus não vai acontecer milagre. Você tem que profetizar, tirando toda a incerteza que não vai acontecer, que vai acontecer. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, vai lá e pesca uma moeda. Olha, até os peixes têm que obedecer a Jesus. Uma draga que você vai pagar o meu imposto e pagar o seu também. E Pedro, sim, Senhor. Se Pedro duvidasse, irmão. Mas, Senhor, o primeiro peixe que subir vai ter uma moeda lá dentro. Pedro já estava tendo algo com Deus diferente. Ele já estava caminhando com Jesus há muito tempo. Ele já estava caminhando com o Senhor há muito tempo. Ele já sabia, quando Jesus mandava, ia acontecer. O primeiro peixe que subir, você pesca ele. E lá vai ter a moeda. E você vai pagar o meu imposto e também pagar o seu. Você prestou atenção aí? Que Jesus era aprovado pelos fariseus? Né? O Senhor paga imposto para César. Aí ele olhou para o fariseu, né? Você tem uma moeda na mão, não tem? Tem. O que está aí na moeda? Está aqui a imagem de César. E Jesus dá de César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Pedro, vem aqui, Pedro. Vem aqui. E Pedro foi na direção do Senhor. E quando o homem de Deus está na direção de Deus, aonde ele toca, acontece o milagre. Aonde você toca, acontece o milagre. Mas como? Você crendo na palavra do Senhor que vai acontecer. Mas se você não crê, e se você colocar dúvida, não vai acontecer, porque entrou dúvida. E Elias era um profeta que não tinha dúvida, mas ele falava com Deus. Ele sentia a sua fraqueza. Ele falava com Deus, ele falava, mas Senhor, mataram todos os seus profetas, só ficou eu. Deus, não, Elias, tem mais 7.000 profetas que não se dobraram os teus joelhos a Baal. Sai dessa caverna. Quando Elias sai da caverna, lá tinha o pão, a água e uma botija, né? Quentinho para o profeta Elias. Você ainda vai ungir muitas pessoas, reis. Sabe quem está esperando lá? O sucessor de Elias. Malhando ali o trigo, cuidando dos bois, cuidando da fazenda. Aleluia! Sem saber que daqui a pouco vai ter uma chamada grande na vida dele de profeta. Sem saber que daqui a pouco, aleluia, aquele comodismo dele vai acabar. Porque Deus já viu Eliseu lá, ajudando o pai na fazenda. Mas Deus sabia que o plano que tinha na vida de Eliseu é diferente. Talvez você não está entendendo. Talvez você está malhando aí, cuidando dos bois, cuidando disso, cuidando daquilo. Mas Deus também tem outra obra maior na tua vida. De quê, pastor? De uma pregadora, de um pregador, de um levita. Mas não precisa você estar aqui não. Abre a tua boca aonde você estiver, no trabalho, na escola. Aonde você estiver, você é um profeta, você é um levita. Deus te chamou na terra e escolheu você. Quando você abrir a Bíblia que vê no capítulo 17, isso aumenta a nossa fé. Não é fácil, igreja do Senhor, você bater de frente com o rei. A Bíblia chega a dizer que Deus usou o profeta Elias para dizer que o rei Acabe foi um dos maiores profetas, mas também foi o que Deus mais abominou. As abominações que Acabe fez em Samaria, em Israel.
Ele teve o cuidado de levantar uma estátua grande e pôs na praça para que todo mundo visse. E Deus se aborreceu daquilo, que falou que ele é um dos maiores reis que tinha em Israel, mas pior, um dos piores reis que já teve em Israel. Um homem que se sentia grande, e Deus coloca ele como um rei piores em Israel. Por quê? Quando ele levanta aquela estátua, o povo começa a idolatria, o povo começa a se desviar, muita abominação. E quem vai confrontar ele? Elias. Deus vai lá e confronta Elias lá. Fala a ele lá que não vai chover durante a tua palavra. Elias estava contente, o profeta Acabe, porque nas vinhas dele não faltava uva, não faltava vinho, não faltava água no palácio, não faltava comida, era comida de todos os lugares, vinha para o palácio. Mas Deus mandou uma seca da caia sube comandure nebrasse. Que começou a faltar comida, começou a faltar água, começou a faltar alimento. Aleluia! Mas o profeta profetizou segundo a palavra dele. Glória a Deus. Foi 3 anos e meio, né? Sem chover em Israel. Sem chuva. Acabe se desesperou porque ele ia nas fazendas dele, tudo seco, os gados morrendo. Está entendendo o mistério? Por causa de um homem, a nação sofre. Por causa do pecado de Acabe, Israel estava sofrendo. Israel estava indo à decadência espiritual. E depois da espiritual veio a financeira. Mas Deus olhou para aquela viúva e viu também a decadência daquela viúva, mas ia enviar a providência dela. Igreja do Senhor, quando um homem de Deus se coloca diante da palavra de Deus, um profeta, que ele profetiza, e acontece, vem também as afrontas. Jezabel queria matar Elias de todas as maneiras. É claro, destruir os profetas dela, né? Os profetas de Baal e Aserá. Destruiu, mataram, através da ordem do profeta Elias. Aleluia. Elias também era homem sujeito, aleluia, a medo. Elias também fazia tanto milagre do poder de Deus, mas tinha medo. Ele teve medo de Jezabel. Ele foi se esconder, com medo da ameaça. Mas Deus permitiu isso para saber que o homem também tem as suas fraquezas. O homem que orava e Deus descia fogo do céu, agora entra numa caverna e se isola lá, e pediu a morte para Deus. Mas sempre quando Deus não acabou a carreira ainda, Deus sempre fala com o homem. E nós podemos ver quando Elias estava na caverna. Aleluia. Veio fogo, veio terremoto. Imagine você agora, você está ali naquele medo, e veio o terremoto. Você fica com medo mais ainda. Mas quando Deus olhou para Elias, eu vou ter que interferir agora. Vou falar com o meu profeta, para ele sair dessa situação. Tem profeta de Deus que entra também na caverna. Ele quer se isolar. Mas quando Deus não fala com o homem que vai se isolar, Deus vai enviar alguém para falar com você. Olha, você não pode ficar desse jeito. Levanta, homem. Não tema diante do Senhor. Deus tem uma obra na tua vida. O que você está pedindo, Deus vai honrar, Deus vai agir. Não tema, sai da situação. Ergue a tua cabeça, Deus te chamou para o estreito. Deus te chamou para uma grande obra. Sai dessa caverna. Vai para o monte.
De cantunai te comanaias. Aleluia. E quando a voz suave, é a voz de Deus que fala com o profeta. Aleluia. E o profeta está na direção do Espírito de Deus. Ele ouviu a voz de Deus que falava com ele. E ele sai da caverna. Aleluia. E vai para o monte. E chega lá no monte. O anjo do Senhor já estava no monte. E quando ele olha, aleluia, ele vê uma botija. Vê o pão. E o que tem dentro da botija, irmãos? Água. O homem não bebe sem água. O homem não bebe sem alimento. E Deus prepara sempre tudo para o profeta Elias. O que você quer? Eu sempre tenho dito. A gente vai pedir para quem, igreja? Você vai pedir para o homem? Ou vai pedir para Deus? Eu vejo muitos pregadores pregando, pede. A gente tem que pedir para Deus. Deixa o povo pedir. Não impede que o povo peça. O povo vai pedir para quem? É para Deus. Agora Deus dá quem Ele quiser. Deus abençoa quem Ele quer. Se está na igreja, tem que pedir para Ele. Quem sou eu para revogar aquilo que você está pedindo para o Senhor? É só o Espírito Santo que identifica. Ele sabe o que você necessita, o que você precisa. O Espírito Santo sabe. E não é o homem que vai impedir aquilo que você está pedindo para Deus. Mas tudo tem o tempo certo do Senhor. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Mas o que você pediu e colocou nas mãos do Senhor, Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Ele é fiel. Glorificado seja o nome do Senhor. Imagina a surpresa do profeta Eliseu, né? Quando chega que vê o profeta Elias chegar. Hein? Naquele momento que o profeta Elias chega, para ele seguir ele, que o Senhor ordenou. Glória a Deus. Mas antes dele ir, eu me agrado de profeta assim. Ele sabia que as caminhadas do profeta Elias era grande. Não adianta você chegar num lugar cansado, com fome, numa fazenda, e eu não preparar nada para o homem de Deus. Irmão, é bíblico isso. Quando Jesus chegava nas casas, a Doca já tinha preparado comida. A Doca já tinha costurado as roupas dos discípulos. As mulheres já estavam tudo preparadas para servi-lo. Quando Jesus chega também, aleluia, que Abraão vê aqueles 3 anjos de longe, né? A primeira coisa que ele manda é corre, prepara comida, bolo assado. Aleluia, é uma honra quando a gente recebe um profeta em nossa casa. Um homem de Deus, para orar por você. Aleluia. É bíblico quando a gente recebe um profeta em nossas casas, né? É bíblico isso. E você o serve, recebe galardão também. É. E Deus não se esquece, lembra minha serva? Meu servo, o dia que você recebeu meu servo lá, que veio de uma grande guerra, uma grande batalha, você deu comida, água. Aleluia. Está escrito. As boas obras que nós fazemos aqui na terra e as maus obras. E está tudo certificado e tudo escrito. Então o que você vai fazer, faça. Não detenha. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé.